Fala turma, olha só, eu tava aqui navegando no YouTube e encontrei esse videozão aqui bem interessante, né, do parceirinho aí, ó, Cyberloiro, que é sobre o Zeke Yeager. Pra quem não conhece, o Zeke, ele é do Attack on Titan, um dos melhores animes que tem aí em toda a história. Então, se você não conhece a história de Attack on Titan, não assistiu ainda, eu recomendo que você não assista esse react, porque, obviamente, vai ter spoiler aqui, né, sobre a história. Afinal, esse react vai se tratar aí de um personagem extremamente importante, um dos mais importantes de todo o anime. Então, se você já assistiu, já fica aqui, né? Já vou deixar o like aqui, peraí. Deixa eu deixar o likezão aqui, ó. Eu já tava assistindo e decidi trazer, né, o vídeo completo aqui, fazer um react. Então, já deixei o like e já vamos assistir, né? Sem mais enrolação. E vamos debater aí pequenas coisas. Vamos lá. Se tem uma coisa que Attack on Titan capricha, é em nos fazer odiar o Zeke Yeager. Desde sua primeira aparição, ele representa o amálgama da sociedade marliana. Sempre arrogante com um tom superior, pedante ao extremo e tratando violência e brutalidade como se não fossem nada. Hoje sabemos que o anime é um grande Ele tinha os objetivos dele, né, pô? ensaio sobre a guerra e suas cicatrizes, e o Zeke fez muito bem o papel do agente duplo por muito tempo. Primeiro entregando seus pais e os condenando à morte, ou pior, depois se aliando com os demônios da Ilha Parades. Mas e se eu te dissesse que no fim das contas, esse desgraçado tava certo? Bom, é nisso que vamos dar uma olhada. Vocês acham que ele estava certo, galera? Se você assistiu, já deixa aí nos comentários. Vocês têm certeza que ele estava certo em querer aí justamente fazer, né, uma eutanásia? Fazer não, né? Afinal, ele ia usar ali o Titã Fundador para poder conseguir concluir aí o plano de uma eutanásia nos Eldianos. Enfim, vocês acham que isso era certo, galera? Se coloquem aí no lugar dos Eldianos, por exemplo, em pensar que eles não poderiam ter filhos. E aí? Vocês acham que seria certo essa decisão? Deixa aí nos comentários. Hoje. É impossível não se relacionar profundamente com o Eren, afinal de contas, ele que é o protagonista, ele que é o escolhido, aquele que vai libertar os Eldianos das muralhas físicas e filosóficas impostas por Marley. Já o Zeke é uma Mas eu não gosto muito do Eren, não. Nunca gostei muito. É claro, né, que a partir da terceira temporada ali a gente passa a gostar mais dele, né? Mas na primeira e na segunda eu gostava muito dele se transformando, né, como um titã, né? Mas tipo, mais pela ação. Porque eu não gostava muito do personagem não, muito chorão. dito que matou o comandante Eren é o desgraçado que transformou a equipe do Levi em Titã, que parecia se divertir ao matar humanos. Mas tudo muda quando eles se tocam, e o poder do Titã Fundador é usado para dar início ao estrondo liderado por Eren, que viria a pisotear 80% da humanidade, encerrando a vida de milhões de homens, mulheres e crianças inocentes que pouco ou nada tinham a ver com o ciclo de ódio que começou lá com o Rei Fritz. Olhando por esse ponto de vista, Cara, é muito louco, né, velho? 80% da população foi pisoteada ali no final de Attack on Titan, pô. 80%. Só sobrevivendo 20% ali pra justamente repovoar, enfim. E não só a população, né? Afinal de contas, tudo que tava no caminho foi pisoteado. Assim como gado, enfim, tudo que você pensar aí, construções, tudo foi pisoteado. Inacreditável, velho. Muito louco, pô. será mesmo que o melhor caminho era o do Eren, ou o Zeke tinha um ponto válido com o plano da eutanásia? Antes de responder essa pergunta, vamos voltar um pouco no tempo para entender melhor o contexto. Eldia e Marley eram Repetindo, sacrificar 80% da população ou trazer aí, fazer uma eutanásia em uma população que estava mais restrita ali. Eu acho que tinham quantos? Se vocês sabem a quantidade de eldianos que existiam ali nas muralhas e nos campos de concentração, deixa aí nos comentários, eu não lembro. Afinal de contas, eu só assisti o anime. Eu não me especifiquei, nunca estudei sobre o anime afinco, não. Mas vocês acham que o que seria melhor? Sacrificar 80% da população ou fazer uma eutanásia aí no povo eldiano? Deixa aí nos comentários. tribos rivais, mas tudo mudou quando o líder de Eldia tomou o poder dos Titãs ao escravizar a Ymir, portadora do Titã original. Com esse poder absoluto, os Eldianos, liderados pelo Rei Fritz, subjugaram o povo de Marley por muito tempo, e assim começa o ciclo de ódio. Notem que de fato quem iniciou o ódio foram os Eldianos, o rei deles, mas ao final da vida, ele também se arrependeu e se exilou na Ilha Parades, levando... Não, nada disso. O rei Fritz, ele não se arrependeu não, hein? Nada disso, pelo contrário, assim que Ymir comeu, ele começou toda essa confusão, porque mandou ali as filhas, né, comerem as partes lá, a mãe toda esquartejada, enfim,
Mandou elas comerem para possuir aí o poder dos titãs, né? Ele não se arrependeu, não. Até onde eu sei, não. Ele, inclusive, ainda fala, né? E depois que vocês morrerem, passem para sua descendência também comer seus restos mortais lá, né? Enfim, algo assim. Enfim, ele não se arrependeu, não. Pelo contrário. No leito de morte, ele instituiu ali para que continue como é que chama? O canibalismo. Quando consigo a maioria dos Eldianos. Inclusive por isso que os titãs, eles comem pessoas, por conta dessa prática aí. Deixando as glórias do acontecimento para um herói de Marley, como é explicado pelo Willie Tybur no teatro em Marley. Então, o ódio do povo do continente ao povo da ilha é muito mais constitucional do que faccional. Afinal de contas, esse ódio provém de acontecimentos de 2000 anos atrás. Não faz sentido cultivar ódio por tanto tempo, não é? Não faz, né? Não faz. Isayama Sensei, sempre muito sábio com suas comparações com a realidade. Mas voltando ao anime, esse discurso do Willie Tybur é muito importante, porque mostra como Marley reescreveu a história, mas coloca Marley como o grande libertador. Isso é basicamente uma propaganda de guerra, igual às que a gente vê no nosso mundo. E é nesse tipo de mentira institucionalizada que o Zeke cresce acreditando, o que ajuda a entender a visão de mundo dele depois. No tempo atual da obra... Nossa, ele foi... tentaram fazer a lavagem cerebral nele dentro de casa, tentaram fazer fora de casa, enfim. Pô, a cabeça desse cara aí era uma loucura, pô. Apenas uma criança, né? O jogo moral vira a favor dos Eldianos novamente. Até porque imagine nascer em um lugar isolado do mundo, com perigos aterrorizantes lá fora, lutando para sobreviver em uma sociedade subdesenvolvida, e quando finalmente novas informações são reveladas, se descobre que você é odiado pelo mundo inteiro por pecados de 2000 anos atrás. Que os ataques dos titãs que mataram seus amigos e familiares ocorreram por causa desse ódio ancestral, que você sofre sem ter feito nada. E eu confesso que eu me compadecia muito com o Eren nas primeiras temporadas, sempre que ele dizia, eu vou matar todos os titãs. Porque tudo que eu tinha visto era o lado de dentro das muralhas da Ilha Parades. E é por isso que Attack on Titan é incrível. Ele te faz pensar e se sentir... É incrível demais, né? A partir da terceira temporada, não é isso? A partir da terceira temporada ali dá uma virada de chave incrível. Porque a gente descobre que existe toda uma população fora das muralhas, né, depois do mar, que ali onde eles moram é apenas uma ilha e que eles foram colocados ali justamente por serem descendentes de Ymir e poder, enfim, cara, eles vivem presos numa gaiola e os outros lá, os outros eldianos que vivem em Marley, no resto do mundo, né? Eles vivem em campos de concentração, pô. E só conseguem sair alguns que justamente podem obter aí o poder de um titã. É bem difícil, bem complicado, pô. Bem triste. Culpado por torcer pelo vilão, a definição máxima de guilty pleasure. Tem até uma parte que verbaliza isso pra audiência, quando na cena do Eren Coruja, um soldado marleano, aquele mesmo que deixou os cães comerem a irmã do Grisha, diz que às vezes gostamos de ver pessoas que consideramos más sofrerem violência e morte. E logo em seguida, quando ele é comido por um titã, é exatamente isso que sentimos. Gostamos de assistir a cena, gostamos de vê-lo sofrendo e gostamos de vê-lo morrer. E isso tem muito a ver com... A gente gosta. A gente gosta. Principalmente que ele parece um ser humano que existiu há muito tempo atrás aí com esse seu bigodinho. Zeke. O personagem é construído para ser detestável, para que queremos ele morto. E é aí que entra o papel do meu personagem favorito da obra, o Capitão Levi Ackerman. É por ele que encontramos essa satisfação em diversos momentos onde o Levi subjuga facilmente o Titã Bestial. E vamos combinar, né? Mesmo nesse vídeo aqui que eu tô defendendo o Zeke, essas cenas são todas satisfatórias demais. Como é bom ver o Barbudo apanhando. Mas de volta ao tema principal, agora falando um pouco sobre como a mente do Zeke funciona e qual foi o raciocínio dele para chegar no plano da eutanásia. O Zeke foi criado ouvindo duas narrativas distintas de duas... Aí vem, né, o paralelo lá que eu falei. Dentro de casa era de um jeito, com o avô era de outro, enfim, era complicado, né? pessoas que pensavam mais em se salvar do que no bem-estar do Zeke, seu pai e seu avô. Seu pai, Grisha Jäger, era um restauracionista que buscava o retorno do poder de Eldia. Já seu avô era um cagão do cacete que vivia sobre as leis marlianas. E lembrando aqui, caso tenham esquecido, o local onde os marlianos colocavam os Eldianos se chama campo de concentração. Então não tem passação de pano pra Marley aqui não. Zeke era ensinado por ambos sobre cada um seu ponto de vista, o que desde criança gerou uma dualidade enorme na cabeça dele. E não à toa, quando finalmente alguém deu atenção pro Zeke, ele se apegou e confiou. Cara, se tornou o pai dele, né? O Askin, sei lá como é o nome dele, esqueci o nome. Algo assim.
profundamente, que foi quando ele conheceu o portador do Titã Bestial, Tonk Saver. Foi Tom que, temendo que Zeke fosse punido também, pediu para que ele entregasse seus pais para as autoridades marlianas. Depois disso, Xavier assumiu a figura paterna de Zeke, instigando nele suas dúvidas e questões sobre o fenômeno Titã e as pessoas que moravam na ilha. E isso é um foreshadowing com o comandante Eren, que quando era criança, também foi instigado por seu pai, um professor que estudava titãs, sobre o mundo fora das muralhas. Já no final dos 13 anos de Xavier, Zeke compartilha com seu mestre seu desejo de realizar o plano de eutanásia, o qual acha esplêndido. E agora, com a bênção de sua figura paterna e a herança deixada por ele, o poder do Titã Bestial, Zeke se torna o comandante da... E o Zeke, ele não utilizava óculos, né, pô? É engraçado que tem uma partezinha lá que... eu não sei se é o Levi que quebra os óculos e ele fica surtado porque perde os óculos. Que é justamente a ligação que ele tinha com o Tom Saver, né? Nada de ASCII, como eu falei, mas enfim, é uma coisa aí que traz uma lembrança para ele de alguém que ele pôde ter um apoio de certa forma, né? Como um pai. Inclusive, ele até aparece depois lá nos caminhos, né? Que chama, onde Ymir fica. Da missão de recuperação do Titã Fundador. E tem uma cena muito pesada no mangá em que o Xavier diz pro Zeke que se arrepende de ter nascido. E esse é um detalhe gigante, porque passa pro moleque a ideia de que simplesmente existir já é um erro. Quando alguém que você vê como pai joga esse peso em cima de você, é natural que o plano da eutanásia pareça não só lógico, mas também misericordioso. Só que isso entra em choque direto com as ações violentas do Zeke mais velho. E é aí que a narrativa começa a se embolar. O que é realmente estranho na escrita do Isayama, e se vocês tiverem teorias, por favor escrevam nos comentários, é o porquê do Zeke, com tanto conhecimento como ele tinha, e tendo sim uma grande empatia pelos filhos de Ymir, agiu com tamanha violência e sadismo em todas as suas aparições no anime. Veja bem, Zeke... tipo, como é que a gente ia adivinhar que o Titã Bestial lá, tal, a gente até vê, a primeira silhueta que a gente vê é um cara barbudo, enfim, como é que a gente ia adivinhar que o cara passava por um paralelo desse aí, que o cara vinha do lado de fora, enfim, que o cara era o irmão do Egger, e que ele tinha aí um objetivo tão focado que era justamente a eutanásia aí, passado pelo Tonk Saver, né? Como é que a gente ia adivinhar? Porque o cara cometia aquelas atrocidades todas ali que a gente via. Não tinha nada a ver uma coisa com outra. Mas aí o Attack on Titan é tão filha da mãe que ele consegue fazer as coisas e ir se amarrando aos pouquinhos e ficar tão perfeito pra gente poder assistir. Que já era um adulto e sabia que o conhecimento dos demônios da ilha era limitadíssimo. Ele poderia facilmente executar o seu plano de forma a mitigar as mortes, mas o que ocorreu foi o exato oposto. O cara é uma máquina de matar absurdamente fria. Um exemplo do que eu tô falando é quando ele ataca um soldado da tropa de exploração para conseguir o aparelho de locomoção 3D, mas ele faz isso da forma mais lazarenta possível. Podem se mover agora. Essa primeira aparição dele é muito boa, cara. É muito boa essa primeira aparição, vai. Então, quer dizer que sabe falar. Até que é uma boa ideia, eu tenho que admitir. E pra mim, esse sadismo do Zeke foi muito mal explicado. Ele não é um marliano, ele não tem um ódio profundo dos Eldianos, pelo contrário, o cabra nasceu em um campo de concentração em Marley e do nada ele tá lá jogando... A gente pode até colocar, né, a galera que ficava no campo de concentração como um outro povo totalmente distintos, entendeu? Eu acho que o povo do campo de concentração sofria quase que o tanto que o povo que ficava ali em Parades, né, velho? É claro que não com a proporção a mesma, mas eu digo pela pressão psicológica que eles passavam. Por exemplo, muitos confiavam em seus filhos para poderem se tornar titãs, para eles poderem ali ter um pouco de vida a mais, né? Poder ter a oportunidade de ter um pouco mais de vida, né? Cara, é muito sofrimento para todos os lados, né? Menos para Marley. Marley, nessa parte aqui, de Attack on Titan, não estava sofrendo. Enfim, tinha as guerras, mas não estava sofrendo igual o povo eldiano, né? Enfim, cara, é muita loucura. Pedras de um povo atrasado tecnologicamente e dando risada com o sangue derramado. Pois Mesmo que seja argumentado que o Isayama não tinha pensado em todo o arco do Zeke nessa parte da história, com certeza ele já tinha pensado na invasão à Ilha Parades. E mesmo assim, no caminho, ele transformou todo o esquadrão do Levi em titã e depois todo o resto da galera que bebeu o vinho dentro das muralhas. Cara, quando a galera se transforma geral em titã, pô, caramba, eu fiquei...
Caramba, velho. Tipo, e todo mundo se transforma em titã. O capitão aí morre, mata ele, o Armin chega lá, vai matando geral, tal. E depois tem também a mesma coisa lá no final. Eu fico, caramba, velho. Pô, essas partes são muito emocionantes. E eu digo pra vocês, me escorreu umas lagrimazinhas. Chorando com desenho. Isso inclui o Falco, o que obrigou o Galliard a morrer, cedendo o Titã Mandíbula pro Falco. Mas mesmo assim, com todas essas incongruências, e eu vou mostrar mais depois, o plano do Zeke era sim uma opção muito melhor do que o do Eren. Principalmente se levarmos em consideração que, por conta do poder do Titã de ataque, o plano do Eren já estava em ação desde o tempo do Coruja ou até antes, não tem como saber. O Eren foi o último Titã de ataque. Ele pode ter influenciado com suas memórias literalmente todos os Titãs de ataque anteriores. Então, ele influenciou, pô, é mostrado no anime, pô. É mostrado que ele influenciou. Tanto é lá que o Coruja, né? Eu acho que é isso mesmo. Ele chega em um momento, ele fala lá para o pai do Eren, né? Você tem que salvar aqueles meninos, algo assim, né? Aí ele fala, o Eren, a Mikasa, o Armin. Aí o pai do Eren, que eu esqueci o nome agora, né? Fala, quem são esses? Enfim, tipo, já ressoava, o Eren ele já vinha ali justamente pelos caminhos, né? Ele já dava uma passada nos antigos titãs de ataque. Ele já botava alguns fragmentos ali, entendeu? Ele influenciou geral, entendeu? Influenciou geral. Enfim, agora ele chegou na parte que importa aqui do vídeo mais, né? Que é justamente quem é que tinha mais razão. Será que o Zeke, ele foi o herói aí do mundo? Deixa o like aí, galera. Se você chegou até aqui, já me ajuda bastante você fazendo isso. E vamos continuar. Olhando pro final do estrondo, vemos que no fim o plano dele não serviu pra nada, além de uma vingança e garantir que os seus amigos tenham uma vida com menos batalhas do que antes. Porém, quando olhamos pro futuro, no epílogo, o Eren foi só mais um elo na corrente de ódio que começou com o Rei Fritz. Paradis cresceu, se modernizou, mas nunca parou de se envolver em guerras e em algum momento foi bombardeada pelo resto da humanidade. Agora, falando do plano da eutanásia, sim, teoricamente... Bom, aí fica um pouco em aberto, né? Será que foi só Paradis que foi bombardeada ali? Eu acho que, tipo, todo mundo estava em guerra. Todo mundo. É porque a gente vê ali justamente pelo ângulo da árvore lá, enfim. Mas eu acho que todo o mundo estava em guerra. Ele salvaria o mundo, por isso o título do vídeo. Afinal de contas, ele daria fim não só ao poder dos titãs, mas também aos eldianos em si. Assim, os marlianos não teriam mais a quem direcionar esse ódio, e pelo menos esse problema estaria 100% resolvido. Provavelmente, os marlianos arrumariam mais sarna para se coçar depois, mas essa não é a questão. E quando se pensa sobre os poderes do fundador, pode-se imaginar que o Zeke iria subutilizar os poderes da Ymir. Até porque, no final do estrondo, o Eren conseguiu extinguir o poder dos titãs, estendendo a vida dos portadores atuais, e conseguiu inclusive reverter a transformação de titãs puros, como a mãe do Cone. Porém, isso só foi possível graças à libertação da Ymir pelo amor. Ai, cara. Ai, caramba, esse final é muito louco, cara. O beijo que a gente tanto espera acontece dessa maneira e tipo, cara, é muito louco. Ai, eu amo Attack on Titan, velho, na moral. Eu amo. É um paralelo entre eu colocar ali ou não no top 3 por conta de nostalgia com outros animes, mas se a gente for parar pra focar e falar, vamos falar de uma coisa de respeito, de paralelo total, pô, ele fica assim ali entre o segundo e o terceiro anime que eu boto aí como favorito, pô, porque é muito louco, pô. Tanto que ele fala aí sobre humanidade, entendeu? É incrível. Que a Mikasa sentia ao Eren. Assim, ele teve acesso aos poderes plenos da Ymir logo antes da sua morte, e pôde, em conjunto com ela, fazer todas essas coisas. Ao contrário do Zeke, que não tinha nem conhecimento nem controle total sobre Ymir, que só executaria seus comandos pela maldição de sangue da família real. Então sim, nesse quesito, o Isayama amarrou bem as pontas. O Zeke nunca poderia usar a Ymir em sua plenitude. Por isso, o plano da eutanásia faz sentido dentro das limitações dele. Mas vamos combinar uma coisa pra vocês não me odiarem. O Zeke é um dos, se não o maior desgraçado de Shingeki no Kyojin. Mas o plano dele era muito melhor do que pisotear 80% da população. Ele tentou muito. É verdade, é verdade. Pronto, acho que eu não falei no início, mas pra mim, o melhor plano realmente era o do Zeke, e não tem discussão. Se você pensa o contrário, deixa aí nos comentários, porque eu acho que justamente pisotear 80% da população é idiotice, cara. Isso é um extremo. Cara, quantas crianças não tiveram oportunidades, assim como o próprio Eren, que cresceu ali, e vários outros, ao longo das gerações, foram colocados como monstros
Quantas crianças não tiveram oportunidade? A gente, inclusive, é mostrado no próprio anime ali, né? Aquele menininho que quando eles chegam lá em Marley, enfim, ele rouba alguma coisa, depois é mostrado ele com o irmãozinho dele sendo pisoteado. Tipo, o que é que eles tinham de culpa, pô? O que é que eles tinham de culpa? Quantos outros morreram por conta disso? Então, acho que a eutanásia seria a melhor coisa, porque ia extinguir o poder dos titãs de vez ali da Terra e acabou. 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 Enfim, era isso. Acho que era a melhor solução. Mas não conseguiu ser o herói do mundo, no fim das contas. Ele foi só mais uma vítima do ódio, mais uma arma usada por governos e uma marionete na mão de todos em que confiou. Todos. Grisha, Xavier, Stybor, Eren, todo mundo. No fim das contas, talvez se justificou o título de bestial. Um homem que, motivado por um único objetivo, se fechou para todas as outras questões do mundo e agiu quase instintivamente, matando, mentindo e agindo como um psicopata o tempo todo. Realmente, o Zeke era uma besta. Mas e aí, o que você acha? Quem foi Uma besta feito de besta, né? mais desgraçado? Zeke ou Eren? Bom, espero que vocês tenham gostado. E aí, quem foi mais desgraçado, pô? Eu voto aí que o maior desgraçado foi o Eren. Já não gostava dele na primeira e na segunda temporada. E no final, ali na terceira, eu comecei a gostar ali e tal. Fui vendo algumas coisas. E depois no final eu só comecei a odiar ele do fundo do meu coração por tudo que ele fez. Do vídeo, Attack on Titan foi uma obra que me marcou profundamente, mas reconheço que o final foi meio cagado. Talvez eu faça um vídeo teorizando o final melhor pro mangá. Não, nada disso. Eu acho que o final ele não foi cagado, ele entregou tudo. Pra mim, o Attack on Titan ele entregou tudo que ele deveria entregar, entendeu? O final é isso, a gente tem que aceitar. Existem finais felizes e finais quase felizes e finais que são desse jeito porque são, pô. Tem que ser assim. E a vida seguiu, como a gente viu depois em Shingeki no Kyojin, né? Enfim, foi isso. Eu acho que o final foi perfeito. Não sou uma dessas pessoas que falam que o final não prestou. Eu acho que Attack on Titan é uma das únicas obras aí que tem um final perfeito pra mim. Muito perfeito. Na verdade, eu acho que é a obra que tem o melhor final pra mim. No futuro. Por enquanto, eu vou ficar por aqui. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like pra dar uma força e, claro, comentar seus pensamentos sobre o vídeo. Também tem o clube de membros pra quem quiser apoiar o canal. Isso aí eu não tenho ainda não. Clicando em Seja Membro do lado do botão de inscrição. Tamo junto como sempre e tchau, obrigado. Obrigada, galera, por ter assistido comigo esse videozão aqui. Foi a melhor escolha que eu fiz. Gostei muito, pô. O cara aí tá tirando onda. Já deixa o like aqui também. Assiste meus outros reacts que vai ajudar bastante, tá? Até o próximo vídeo. Tchau!